A Glória de Cristo, capítulo 12. A diferença entre a presente visão de fé da glória de Cristo e nossa contemplação dela no céu. Porque andamos por fé e não por vista, 2 Coríntios 5, verso 7. Nesta vida, fé; na vida por vir, visão. Estas são as habilidades da alma que a fazem ciente da glória de Cristo. A visão de fé da glória de Cristo neste mundo é confusa e obscura. Como o apóstolo diz, porque agora veremos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. 1 Coríntios 13, verso 12. O nosso conhecimento não é direto, e sim é como um reflexo imperfeito da realidade. O Evangelho, sem o qual jamais poderíamos descobrir a Cristo, ainda está longe de mostrar totalmente a grandeza de sua glória. Isso é porque a entendemos imperfeitamente. A nossa fé é fraca e imperfeita. Não há nenhuma parte de sua glória que possamos entender completamente. Em nosso presente estado terreno, há algo como uma parede entre nós e Cristo. Contudo, às vezes, nós o vemos através das janelas. O meu amado é semelhante ao gamo ou ao filho do veado. Eis que está detrás da nossa parede, olhando pelas janelas, reluzindo pelas grades. Cantares de Salomão 2, verso 9. Estas janelas são as oportunidades que temos de ouvir e receber as promessas do Evangelho através da graça e do ministério da palavra. Tais oportunidades estão cheias de refrigério para as almas daqueles que creem. Entretanto, a visão da beleza e glória não dura para sempre. Então clamamos: como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? Salmo 42, versos 1 e 2. Quando então eu o verei, mesmo que seja apenas através de uma janela? Às vezes, a semelhança de Jó, nós não o podemos ver, porque ele esconde a sua face em uma nuvem. Jó 38, versos 8 e 9. Noutras oportunidades, ele se mostra como o sol em toda a sua força, e não suportamos o seu brilho. Agora, através de comparações, vamos considerar como veremos essa mesma glória de Cristo quando estivermos no céu. A nossa visão será imediata, direta e firme. A primeira comparação: Cristo pessoalmente e toda a sua glória estarão de verdade para sempre conosco. Não precisaremos mais estar satisfeitos apenas com descrições dele que temos no Evangelho. Nós o veremos face a face, 1 Coríntios 13, verso 12, e o veremos como ele é, 1 João 3, verso 2. Nós o veremos com nossos olhos, como de Jó, porque eu sei que o meu Redentor vive, e em minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, os meus olhos, e não outros, o verão. Jó 19, verso 25 a 27. O sentido dos nossos corpos serão restaurados e glorificados de uma forma que não podemos entender, para que sejamos capazes de olhar para Cristo e sua glória para todo sempre. Veremos não apenas a sua natureza humana, mas a sua deidade, também em sua infinita sabedoria, amor e poder. Essa glória será superior a qualquer coisa que possamos imaginar milhares de vezes. Esta visão da glória de Cristo é tudo o que os santos de Deus desejam ver. É o desejo deles partir e estar com Cristo, porque isso é ainda muito melhor. Mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor. Filipenses 1, 23, 2 Coríntios 5, verso 8. Aqueles que não têm esse desejo sempre são pessoas carnais e não espirituais. A segunda comparação: ninguém nesta vida tem o poder, quer espiritual ou físico, para ver a glória de Cristo como ela realmente é. Quando alguns reflexos dessa glória foram vistos no Monte da Transfiguração, os discípulos ficaram confusos e com muito medo. Se o Senhor Jesus viesse até nós em sua majestade e glória, seríamos incapazes de receber os benefícios ou conforto de sua aparição. O apóstolo João, o qual ele amava, caiu a seus pés como morto quando Jesus apareceu a ele em sua glória. Apocalipse 1, verso 7. Paulo e todos aqueles que estavam com ele caíram por terra quando o brilho da sua glória resplandeceu sobre eles no caminho de Damasco.
Atos 26, versos 13 e 14. Que insulto a Deus quando pessoas nécias tentam fazer quadros e imagens do Senhor Jesus Cristo em sua glória presente. Nós apenas podemos conhecê-lo agora através da fé, obscuramente. Não o podemos conhecer verdadeiramente como ele é, cheio de glória indescritível. Por causa de nossas naturezas pecaminosas, as nossas almas eram completamente tenebrosas demais e eram incapazes de ver as coisas espirituais de uma maneira correta. Fomos parcialmente restaurados pela graça e nos tornamos luz no Senhor. Efésios 5, verso 8. Mas as nossas almas ainda estão aprisionadas em nossos corpos naturais e muitas fraquezas e imperfeições ainda permanecem. Todavia, isso para sempre desaparecerá no céu. Efésios 5, 27. Após a ressurreição, as nossas mentes e corpos estarão livres de tudo o que nos impedia o desfrute de uma visão completa da glória de Cristo. Então, apenas um ato de pura visão espiritual ao olhar para a glória de Cristo, um puro ato de amor ao unir-se a Deus, nos fará muito mais felizes e mais satisfeitos do que poderíamos estar com todas as nossas atividades religiosas. Temos um poder natural para entender e julgar as coisas nesta presente vida terrena, mas esta habilidade natural não pode nos ajudar a ver e entender as coisas espirituais, como o apóstolo nos mostra em 1 Coríntios 2, versos 11 e 14. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Assim, Deus nos dá a habilidade sobrenatural da fé e da graça. Ainda temos o nosso entendimento natural, porém é apenas por meio de uma faculdade espiritual que podemos ver as coisas espirituais. No céu será acrescentada a capacidade de vermos a glória. Primeiro, como a espiritualidade não destrói, mas aumenta a habilidade natural, assim a habilidade para compreender a glória não destruirá os poderes da fé e da graça, e sim os tornará absolutamente perfeitos. Segundo, por natureza, não podemos entender claramente a essência da graça, a qual é percebida apenas por aqueles que a recebem. Semelhantemente, pela graça não podemos entender claramente a natureza da glória, a qual só poderá ser compreendida perfeitamente quando formos transformados e vivendo na glória. Terceiro, a melhor ideia que podemos ter da natureza da glória é a de que seremos transformados na perfeita semelhança de Cristo no momento em que ela brilhar em nós. Da natureza à glória há um trâmite progressivo. A graça renova a natureza, a glória aperfeiçoa a graça e, finalmente, a alma é trazida ao seu descanso em Deus. O homem cego viu homens como árvores andando quando o Salvador tocou pela primeira vez nos seus olhos. No segundo toque do Salvador, ele viu tudo claramente. Marcos 8, 22 a 25. Isso se assemelha à diferença entre a visão da graça e a visão da glória. Tendo refletido sobre nossas mentes, agora vamos refletir um pouco sobre nossos corpos glorificados. Depois que formos levantados da sepultura, veremos o nosso Redentor. Estevão, na verdade, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. Atos 7, 55. Quem não desejaria ter compartilhado o privilégio dos discípulos que viram a Cristo fisicamente enquanto ele estava na terra? Ele lhes disse que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós verdes e não viram, e ouvir o que vós ouvis e não o ouviram. Mateus 13:17. Se isso foi um privilégio tão grande, quão glorioso será quando nós, com os nossos olhos purificados e fortalecidos, vimos a Cristo na plenitude de sua glória. Não podemos imaginar como será, mas sabemos que ele suplicou ao seu Pai, pedindo que nós pudéssemos estar onde ele está e ver a grandiosidade e a beleza de sua glória. João 17, 24. Enquanto estamos aqui neste mundo, gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Romanos 8, 23. À semelhança de Paulo, também clamamos: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Romanos 7, 24. Quando mais próximo alguém estiver do céu, mais ardentemente desejará estar lá, porque Cristo está lá. Os nossos pensamentos a respeito de Cristo são tão inadequados e imperfeitos que geralmente terminam no desejo de sermos capazes de conhecê-lo melhor.
Mas esse é o melhor estado de alma em que podemos estar enquanto estivermos aqui no mundo. Oro a Deus que eu nunca deixe de pensar assim e que o Senhor aumente este desejo mais e mais em todos aqueles que creem. O coração de um crente afetado pela glória de Cristo é como uma agulha tocada por um imã. Ele não pode mais permanecer quieto ou satisfeito à distância, apesar de seus movimentos serem fracos e trêmulos. Ele está continuamente sendo inclinado em direção a ele, mas não chegará ao seu descanso neste mundo. Contudo, lá no céu, com Cristo sempre diante de nós, poderemos firmemente olhar para ele em toda a sua glória. Essa visão constante trará um refrigério eterno e alegria às nossas almas. Não podemos entender, entretanto, como será a visão final de Deus. No entanto, sabemos que os puros de coração o verão, Mateus 5, verso 8. E mesmo na eternidade, Cristo será o único meio de comunicação entre Deus e a Igreja. Olhemos para os santos do Velho Testamento por alguns instantes. Eles viram algo da glória de Cristo apenas de uma forma velada, através de símbolos. Eles anelam o tempo em que o véu pudesse ser removido e os símbolos dessem lugar à realidade. Eles olhavam para o cumprimento de todas as promessas divinas sobre a vinda do Filho de Deus ao mundo. Havia mais poder e fé verdadeira, geralmente nos seus corações, do que é encontrado entre a maioria dos crentes de hoje. Quando Jesus veio, o velho Simeão, na verdade, o tomou em seus braços e disse: Agora, Senhor, despedes em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação. Lucas 2, 28 e 29. Temos uma revelação mais clara da natureza singular de Cristo e da sua obra do que qualquer dos santos do Velho Testamento. E a visão que teremos da glória de Cristo no céu será muito mais clara e muito mais brilhante que a revelação que temos agora. Se aqueles velhos santos oravam desejando tanto a remoção do véu e dos símbolos e desejando ardentemente ver a glória de Cristo, quanto mais ardentemente deveríamos nós estar orando para ver a sua glória? Até aqui, temos pensado na glória de Cristo sendo mostrada em três planos. Os santos do Velho Testamento, debaixo da lei, possuíam os símbolos. No Velho temos a perfeita semelhança, mas devemos esperar até o céu, onde Cristo está, para virmos e desfrutarmos a realidade. Vamos examinar a nós mesmos para vermos se estamos avançando continuamente em direção da perfeita visão da glória de Cristo no céu. Se não estamos, é um sinal verdadeiro que a nossa fé não é real. Se Cristo está em nós, Ele é a esperança da glória. Colossenses 1, 27. Muitos amam o mundo demais para desejarem deixá-lo subitamente e chegar ao lugar onde possam ver a glória de Cristo. Os seus interesses estão em suas posses, seus negócios ou suas famílias. Tais pessoas veem a beleza deste mundo no espelho do amor próprio e suas mentes estão transformadas na mesma imagem egoísta. Por outro lado, verdadeiros crentes que se deleitam em ver a glória de Cristo no Evangelho são transformados à sua imagem. Apenas o nosso Senhor Jesus Cristo entende perfeitamente as eternas bem-aventuranças que serão desfrutadas por aqueles que creem nele. Ele ora para que possam estar comigo onde estou, para que eles possam contemplar a minha glória. João 17, 24. Se podemos, no presente, entender apenas um pouco do que essa glória significa, pelo menos deveríamos confiar na sabedoria e amor de Cristo, que ela será infinitamente melhor do que qualquer coisa que possamos desfrutar aqui. Porventura, não deveríamos estar continuamente desejando ser incluídos nessa oração?